Até onde o Sonic realmente chegaria no verso do SCP Foundation? O universo de SCP propõe uma equipe que contém e observa anomalias. E é uma tentativa de organizar a enorme quantidade de narrativas, conceitos e contradições do projeto, do site que eles têm, em uma estrutura metafísica coerente. Partindo do princípio de que não existe um único cânon absoluto, mas sim múltiplas realidades, linhas narrativas e interpretações coexistindo simultaneamente. Para competir com essa absurdidade, vamos usar o Sonic em versão Composite, reunindo seus maiores feitos de todas as continuidades, mídias e interpretações de jogos, filmes, séries, quadrinhos e declarações oficiais, incluindo o Art Sonic. E galera, a cosmologia do SCP é muito vasta e complexa, por isso que eu vou resumir muito ela nas suas partes mais importantes para esse vídeo. E agora vamos ver quais SCPs o Sonic conseguiria derrotar. Enfim, começamos nos níveis mais baixos da pilha narrativa da SCP, especialmente nas realidades equivalentes a taproots comuns, em que Sonic seria avassalador. SCPs puramente físicos ou biológicos simplesmente não o acompanhariam. O SCP-096, também conhecido como Shy Guy, seria derrotado antes mesmo de completar um ciclo de reação. A velocidade incalculável de Sonic permitiria incapacitação instantânea ou remoção para fora do plano de conflito. Eu nem acho que a forma super seria necessária nesse caso. O Shy Guy conseguiu no máximo atingir um poder de nível estelar quando ele sobreviveu a ser jogado ao Sol e moveu o próprio Sol depois disso, mas só o Sonic na sua forma base do Sonic Battle já conseguia vencer o 096, porque esse Sonic conseguiu vencer o Emerald, que tinha conseguido copiar o poder do Final Egg Blaster, uma máquina capaz de destruir constelações inteiras, assim fazendo o Sonic confortavelmente vencer essa luta contra o SCP-096. Já o SCP-106, apesar da sua habilidade de corrosão dimensional, não teria meios de capturar ou reagir a alguém que pode atravessar dimensões, escapar de bolsões de realidade e atacar antes que a causalidade se estabilize. Só nos jogos, o Sonic conseguiu escapar da Null Space, uma outra dimensão, só na base da velocidade, o que garantiria uma vitória fácil nesse aspecto. Mesmo o SCP-3001, preso em um estado de não existência parcial, não representou uma ameaça direta. Sonic já demonstrou operar e agir no nada, restaurando a existência apenas com movimento, como visto no Sonic Generations. Assim fazendo ele hipoteticamente também conseguir vencer essa luta. E se isso não funcionasse, o controle do caos seria o suficiente para manipular a realidade e acabar com a luta, garantindo que o Sonic vence. Agora a gente sobe o nível contra SCP-682, onde a luta seria mais simbólica do que longa. O réptil é famoso por sua adaptação infinita ser praticamente impossível de ser morto. Mas Sonic já enfrentou entidades que transcendem tempo, causalidade e estado físico, como Solaris, que conseguiu afetar todas as linhas do tempo de um multiverso infinito. A diferença aqui é que Sonic não precisaria matar o 682. Ele poderia removê-lo da equação, selando-o em estado de inexistência funcional, loops temporais ou camadas de realidade onde sua adaptação não teria estímulo. O SCP-682 consegue resistir a ser apagado da própria realidade e até da narrativa, abrangendo níveis altíssimos da cosmologia SCP, questão de durabilidade, que ele tem a proteção da nosfera e eu vou me aprofundar disso mais no resto do vídeo. Mas o Sonic só precisa nocautear essa anomalia, não matar ela, e isso ele consegue fazer. Então seria uma vitória por neutralização, não por extermínio, algo que a própria Fundação também consegue fazer, contendo essa SCP em um tubo ácido. Agora, quando entramos no domínio da nosfera, que é a coletivo de todos os pensamentos e consciências humanas possíveis, Sonic ainda se mantém relativamente competitivo. Entidades miméticas, arquétipos e deuses alimentados por crenças teriam dificuldade contra alguém cuja identidade é quase universalmente associada à liberdade, superação e movimento. SCPs conceituais que dependem de medo, desespero ou submissão narrativa simplesmente não conseguem fixar Sonic em um papel de vítima. Aqui, ele age como um elemento disruptivo da própria mitologia. E o The End, uma entidade extremamente poderosa, diz que o Sonic consegue transcender lei e tempo. Sem falar que nos quadrinhos da Art Comics, o Sonic é a personificação do caos e tem o destino torcendo por ele. Nesse nível, Sonic poderia enfrentar avatares ou manifestações parciais de forças como o Yaldabaoth. Não suas essências absolutas, que são leis fundamentais, mas conflitos localizados, guerras cósmicas e mais. O Ultra Sonic, uma transformação ainda mais poderosa que o Super Sonic, permite o Sonic a manipular a magia pura do caos,
também permite ele criar portais dimensionais e ter poder o suficiente para afetar a cosmologia de múltiplos multiversos dos quadrinhos da Archie Comics. Isso poderia ser bastante útil. Assim, o Sonic não destruiria essas entidades, mas ele venceria batalhas específicas, impedindo colapsos, salvando realidades e quebrando ciclos históricos. Ele funciona como um agente de desequilíbrio positivo. Não reescreve o sistema, mas impede que ele colapse. O Sonic é a personificação do caos, afinal de contas. O destino literalmente apoia ele para vencer essas lutas. Então ele provavelmente conseguiria vencer essas manifestações. O avanço começa a desacelerar quando o Sonic se aproxima do Rei Escarlate, uma das 60 e pouco propostas para o SCP-001. Contra versões fragmentadas, seladas ou incompletas do Rei Escarlate, ou Scarlet King, Sonic ainda teria chances reais. Ele poderia enfrentar emissários, aspectos e guerras narrativas específicas, atrasando o fim, salvando ramos da árvore do conhecimento e impedindo que Taproots inteiros fossem devorados. No entanto, contra o Rei Escarlate em sua totalidade, aquele que existe como uma força que pode consumir a própria árvore em todos os níveis da platosfera, Sonic não vence de forma definitiva. Ele não consegue apagar uma entidade que é uma tensão estrutural da cosmologia SCP. O Rei Escarlate ameaça os multiversos infinitos e todas as camadas acima disso na cosmologia SCP. E o Sonic no máximo consegue afetar múltiplos multiversos, como mostrado no crossover do Worlds Unite. Mas o Sonic nunca foi capaz de afetar infinitos multiversos. Tem uma diferença entre múltiplos multiversos e infinitos. Sem falar das infinitas camadas narrativas que existem acima desses multiversos da SCP. A invulnerabilidade da forma Super e Ultra não funcionariam como defesa, porque isso não é só uma luta de bater mais forte. Porque o inimigo que o Sonic está enfrentando está num estado de realidade infinitamente maior que o Sonic. Um estado muito acima do próprio caos e o que o Sonic controla. Nenhum destino pode salvar ele dessa vez. E usar o crossover da DC em que o Super Sonic ataca o Darkseid ainda não vai ajudar nesse caso, porque esse é só um avatar do Darkseid, e não sua forma verdadeira. Se o Super Sonic tivesse lutado contra o Darkseid True Form, a sua forma completa, daí beleza, daria uma boa briga, mas não aconteceu isso. Então, essa é a primeira luta que o Sonic perde. Mais ou menos nesse nível, surgem inimigos que Sonic absolutamente não derrota. Quando chegamos a SCP-3812, o limite fica explícito. 3812 é um ser que percebe e transcende camadas narrativas continuamente, subindo infinitamente acima de qualquer história em que esteja inserido. Sonic pode ser rápido além do tempo e até da história, mas não pode correr para fora da narrativa enquanto ela está sendo escrita infinitas vezes acima dele. Mesmo se a gente for o mais generoso possível com Sonic, considerar aquela história obscura dele do Sonic Live, que ele vai para o mundo real, assim transcendendo a própria narrativa, isso ainda não é o suficiente, nem perto. A SCP-3812, junto com o Rei Escarlate, conseguem fazer a mesma coisa, só que em infinitas camadas narrativas acima. Então, mesmo se a gente procurar o absoluto ápice de poder mais elevado de toda a franquia do Sonic, o Ouriço Azul ainda é transcendido incalculavelmente pela SCP-3812, sendo visto como ficção por infinitas camadas. O verdadeiro ponto final está na patafísica, nos níveis onde os multiversos infinitos do SCP são tratados como obras de ficção por camadas superiores. Sonic deixa de ser um combatente. Departamentos patafísicos, entidades associadas ao SCP-001, uma das propostas dos escritores /Swan, e forças que operam como autores, leitores ou editores, não lutam contra Sonic. Elas simplesmente decidem o que ele pode ou não fazer. Sonic pode quebrar expectativas, desafiar finais ruins e forçar vitórias improváveis dentro da história, mas não pode vencer quem escreve a própria estrutura da pilha narrativa. No topo absoluto, diante do universo Primal, o universo primário, que sustenta todas as camadas, Sonic não é nenhum adversário. O universo Primal está acima de praticamente tudo que eu mencionei nesse vídeo, então nem vale a pena perder tempo explicando por que o Sonic não conseguiria afetar ele. Assim, o percurso de Sonic no verso SCP é impressionante. Ele vence SCPs físicos, biológicos, temporais, cósmicos, conceituais e até divinos. Ele resiste a forças apocalípticas e frustra entidades destinadas ao fim, e só cai quando o conflito deixa de ser luta e se torna autoria. No SCP, Sonic não é o topo da hierarquia, mas é sem dúvida um dos maiores heróis que já poderiam correr através dela.
Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu pesquisei muito para fazer ele, mas ainda vai ter gente falando que eu errei tudo nos comentários. Mas de boa, porque essa é só a minha perspectiva no quão longe o Sonic realisticamente chegaria no universo SCP.